Olá pessoal, daremos início à nossa última aula da disciplina de gerenciamento de projetos, a nossa última videoaula, pois teremos ainda uma presencial. Essa o que seria aí a nossa nona aula e onde iremos ver o que seriam aí os grupos de processos de encerramento, né? Então nós passamos pelas 5 principais fases que o PMI sugere para nós, gerentes de projeto, dividirmos um projeto para melhor administrá-lo, melhor organizá-lo. Eu darei algumas definições, fornecerei algumas definições agora para vocês quanto aos processos de encerramento, ok? Então vamos lá. Encerramento de contratos. É um processo que vai garantir para a gente aí que todos os serviços, todos os bens, todos aqueles produtos que a gente foi gerando ao longo do nosso projeto foram entregues aí de maneira satisfatória, né? O meu objetivo principal é fornecer aí o término do meu relacionamento com quem contratou a gente ou com quem nós contratamos para nos ajudar aí na implementação. Lembrando que esse processo ele deve ser contínuo. À medida que o projeto está lá caminhando no seu ciclo de vida, eu estou gerando aqueles produtos ao longo desse crescimento, ao longo da evolução do meu projeto. À medida que eu consigo esses produtos, eu vou finalizando, vou procurando fazer uma aceitação com os meus fornecedores e com o meu cliente, para não procurar não deixar isso para o final do projeto, por causa do acúmulo de atividades aí que nós teríamos, né? Então, à medida que eu cheguei na evolução do meu projeto, em tarefas que geraram produtos que já correspondem ao meu cliente final, é mandatório que eu entregue esses produtos para o meu cliente e já pegue aí, solicite os termos de aceitação para dar a quitação daqueles produtos que já foram gerados, sabe? Bom, assim, até para parâmetro para vocês, né? Uma definição aí do que seria o contrato, que basicamente é um vínculo jurídico, né? Em que eu vou estar me resguardando com problemas que possam estar ocorrendo. É uma segurança jurídica para o meu negócio e para o negócio de quem está fornecendo serviços ou produtos aí para o nosso projeto, né? Ele pode ser celebrado de várias maneiras, né? Por produtos, por bens, serviços, e eu sempre, a intenção maior de estar fazendo isso, né, tá gerando um contrato, é transferir atividades e tarefas para quem é mais capacitado que eu para estar realizando, ou que de repente teria um custo mais barato que o meu custo. Né? Ok, ainda esses contratos a gente tem que prestar muita atenção, porque eu tenho que, a partir do momento que eu analisei lá os riscos, é um modo muito importante que eu tenho de transferi-los, mitigá-los para alguém de direito. Né? Algumas cláusulas bastante interessantes, né, que a gente vê aí em contrato, eu tenho cláusula de incentivos, cláusula de multas, cláusulas de retenção de pagamentos. Vejam, pessoal, são cláusulas que normalmente vocês já viram em diversos contratos aí que vocês celebraram. Né? Cláusulas de cobertura de risco e cláusulas de cobertura de riscos. Né? Ok. Desses contratos que a gente vê, um dos mais comuns, né, que nós temos aí no mercado é o que nós chamamos de mercado de contrato guarda-chuva. Então, é até um apelido aí, né, que a gente usa para esse tipo de contrato, porque ele tem um grande objeto, né, eu vou efetuar aí vários fornecimentos, e esses fornecimentos não estão claramente definidos. Então, eu assino um contrato guarda-chuva que vai me resguardar perante todos esses itens que não estão aí muito definidos. Né? Então, normalmente a gente usa quando eu não sei
quais serviços serão executados pelo contratado. Geralmente, a gente usa quando eu não tenho uma licitação, ou muitas vezes eu vou contratar serviços aí de assessoria, elaboração de projetos, tal. O que normalmente a gente faz? Vocês lembram lá da WBS? Nós temos lá uma matriz de responsabilidade. Depois dos verbos, nós chegamos na matriz de responsabilidade. É um item bastante interessante e muito utilizado nesses contratos guarda-chuva. Por quê? Eu identifiquei as tarefas, identifiquei quem vai executá-las. Só que, de repente, meu objeto do projeto pode ser tão amplo que eu não sei quantas vezes aquela atividade será executada. Então, eu peço para o meu fornecedor, para o meu parceiro, me dar um preço para aquela tarefa e eu falo para ele, olha, pode ser que eu utilize essa mesma tarefa 10 vezes, 15 vezes, e aí esse contrato guarda-chuva vai me resguardar sobre o total que no final nós teremos atingido aí no projeto. Tá? Então, eu posso estar, como esse contrato a contratação é vaga, eu faço, por exemplo, uma LPU com todos os custos que eu vou ter baseado lá, de novo, né, na nossa WBS, eu incluo os custos e aí eu trabalho com essa LPU para ir caminhando com o meu projeto. Né? Esse modo da gente privilegiar determinados fornecedores, né, quando eu fecho uma LPU com ele, vai de encontro o que é um processo licitatório específico. Eu menciono aqui a 8666, né, de 93, que são contratações do governo. Então nós temos aí um objeto claro e eu faço uma licitação pública para a empresa que ganhar pelo menor preço fornecer a solução aí para execução desse projeto. Normalmente o contrato guarda-chuva não serve para essa lei 8666. Assim como a gente fez nos outros processos, né, do PMI, eu montei esse fluxograma. Nós temos aí o processo de contratação dividido em praticamente 6 etapas, que seriam aí, né? Eu planejar a minha contratação, planejar a minha solicitação, solicitação das propostas, selecionar os fornecedores, administrar o contrato e finalmente aí encerrá-lo. Então, vamos dar uma olhadinha aí com um pouquinho de detalhe em cada um deles, né? Então, o primeiro deles, meu planejamento da contratação. Basicamente, a gente tem 3 tipos de contrato em projetos, né? Eu posso ter um com custos reembolsáveis, a gente chama de Cost Reimbursable, que é CR, Time and Material, TMM, preço fixo, que é Fixed Price, FP. Basicamente eu tenho esses 3 contratos, vamos dar uma olhadinha em detalhe como que eles se comportam, né? Então, o custo reembolsável. Eu faço determinada tarefa, determinada atividade, e eu falo assim, olha, eu vou te pagar por essa atividade e eu acrescento algum custo adicional que você teve. Né? Então, para nós compradores, isso é um grande risco, pois eu desconheço os custos finais. Né? Então, por quê? Pode envolver, por exemplo, o pintor veio pintar a parede aí para nós, em determinado momento tinha uma rachadura, ele refez aquela rachadura com um gesso, e aí ele aparece não só com a nota de pintura, mas também com a nota da rachadura, do gesso que ele utilizou, e ele quer ser reembolsado por isso. E a rachadura não estava no meu plano inicial, então é mais ou menos um exemplo do que pode acontecer nesse tipo de contrato. Né? Um outro que a gente chama esse custo mais remuneração com percentual sobre o custo. Então, o interessante é que esse tipo de contrato é muito perigoso porque eu não tenho motivação
para controlar meus gastos. A gente tem visto muitas construtoras, por exemplo, em construção de casas, fazer isso, né? Você entrega o teu projeto para uma determinada construtora, ela começa a construir a casa, só que ela fala assim, olha, tudo que eu comprar de material, tudo que eu gastar de material, você me dá um adicional de 10%, porque eu vou cuidar dessas compras aí para você. Então, é perigoso porque quanto mais ele gastar, mais ele vai receber. Então, se nós não temos um controle muito rigoroso, muito detalhado em cima desse tipo de obra, desse tipo de execução, a gente pode perder dinheiro. Tá? Existe esse outro que também é uma custo mais remuneração fixa, ainda dentro de custo reembolsável. Né? Nesse caso, o interessante é assim, eu utilizo o meu executor para fazer as compras, por exemplo, e no final eu falo para ele, olha, eu vou te reembolsar tudo aquilo que eu te paguei, mas se você terminar, por exemplo, a obra no prazo, eu te dou mais R$1.000, mais R$2.000. Então, eu incentivo ele a estar fazendo a obra, a executar no prazo, e no final ele recebe uma remuneração fixa por isso que ele fez. Né? Então, nesse caso também, custo mais remuneração de prêmio, eu posso pôr um bônus além do que normalmente eu já pagaria para ele. Então, quanto menos ele gastar, estabeleço parâmetros, né, patamares. Tem prédio que está trabalhando com síndico profissional que utiliza esse tipo de contrato. Então, eles têm lá uma meta, né? Olha, nós sempre pagamos de conta de luz R$500. Se a partir da tua administração você conseguir reduzir essa conta para 400, eu aumento o quanto eu vou te pagar no final aí do mês, na tua remuneração aí mensal. Tá? Então, é um exemplo que me ocorreu aí para passar para vocês. Tá? Time and Material. Esse tipo de contrato é bastante utilizado quando eu tenho valores pequenos. Tá? Então, é o que a gente vê aí de contratos de preço fixo e também com custos reembolsáveis. Então, por exemplo, Time and Material é quando você vai desenvolver um software, você contrata uma pessoa para te desenvolver esse software, você pergunta para ela, ó, quanto tempo você vai levar para fazer esse desenvolvimento? Vou levar aí 1 semana, ok. Então eu te pago 1 semana, entretanto, se você tiver que comprar um computador ou comprar determinados aplicativos para desenvolver esse software, eu acabo te reembolsando. Tá? Então, é quase que uma mistura aí do anterior, só que o cuidado que nós temos nesse tipo de contrato é que ele é tempo controlado, tempo e material controlado. Tá? O contrato de preço fixo. Esse é o contrato mais comum do mundo, tá? Em que eu acordo por um valor, eu concordo com um valor, com um determinado fornecedor, e se existirem custos adicionais, esses custos terão que ser assumidos por ele. Tá? Então, é bastante comum, né? A gente vê empresas que são, por exemplo, mal pagadoras, quando fazem esse tipo de contratação, elas correm o risco do fornecedor já colocar uma margem de segurança. Por quê? É um contrato de preço fixo, ela não pode alterar preço e, de repente, sabe que eu sou um mal pagador, no final ela vai demorar para receber, ela já embute, por exemplo, um juros bancário nesse tipo de cláusula contratual. Tá? Então, ele pode também ser vendido como um número pré-determinado. Vocês lembram lá do que eu falei do guarda-chuva? Então é bastante interessante, porque eu fiz a WBS,
eu tenho lá as atividades e as tarefas que eu vou precisar contratar de uma empresa terceira para executar para mim. Ok, eu tenho pela WBS mais ou menos a quantidade de vezes que eu vou precisar daquelas atividades que estão ali na minha lista de preços unitários. Então eu fecho um contrato com uma empresa que eu falo assim, ok, você vai executando o que está na lista, entretanto, quando você chegar, por exemplo, a R$200.000, nós paramos e vamos verificar em que ponto do projeto que estamos, quanto mais eu ainda vou precisar de você, quanto além o nosso projeto vai continuar, e eu faço outro contrato guarda-chuva com outro preço, anexando novamente a LPU. Tá? Eu vou encerrar esse primeiro vídeo por aqui, essa primeira parte, né? Eu começo o segundo vídeo com uma tabela resumo sobre todos esses contratos aí que eu falei para vocês, e na sequência a gente vê as outras etapas aí para conclusão do nosso projeto, para encerramento do nosso projeto, ok? Até já!